Olá, estamos de volta. Eu sou a Ana Chauvet e hoje nós vamos falar sobre comunicação. Trouxemos o nosso professor, nosso ilustre professor, Maurício Seixo, que é um especialista, consultor de recursos humanos. Ele vai falar pra gente um pouquinho sobre o quanto que a comunicação é importante nas empresas. Bem-vindo, professor. Muito prazer estar aqui, Ana. Muito legal o convite, agradeço. E eu acho que é um assunto que todo mundo vai gostar, acho que você vai gostar muito, porque comunicação é algo que está na nossa vida o tempo inteiro. Desde que a gente acorda, aliás, quando a gente está dormindo, não deixa de se comunicar, né? Sabe Deus com quem, né? Mas quando a gente acorda, a gente começa a se comunicar o tempo inteiro, com alguém que mora com a gente, com as pessoas que a gente depois vai para o trabalho, numa escola, o tempo inteiro a gente está se comunicando. E, na verdade, exatamente por a gente fazer isso o tempo inteiro, muitas vezes a gente perde um pouco, esquece um pouco da importância do processo de comunicação. Como assim? É fundamental as pessoas entenderem que quando eu me comunico com alguém, eu tenho como objetivo fazer com que o outro entenda alguma coisa. Por isso que eu estou me comunicando. E esse entendimento é que pode levar, e que vai levar, ao comprometimento, por exemplo, quando a gente fala de empresa, né? Como é que eu faço com que as pessoas possam se comprometer com aquilo que eu quero que elas se comprometam? O primeiro passo é que as pessoas entendam sobre o que eu estou falando, sobre o que eu estou querendo comunicar. Dessa forma, quem é mais importante nesse processo? Quem comunica, o emissor, né? Por quê? Porque é dele a responsabilidade de se adequar a quem recebe essa comunicação, garantindo que essa pessoa entenda o que está sendo comunicado. E aí nós começamos com os problemas todos dentro da organização, que a gente sabe que existem. Eu diria que hoje em dia, se você parar para pensar e analisar, quanto do seu dia a dia de retrabalho você tem em função de um erro de comunicação ou de uma comunicação que não foi feita da forma adequada. Atrapalha muito a produtividade. Com certeza. Quanto do seu dia a dia por isso? Quanto de conflitos, não só na empresa, mas principalmente você tem em virtude de uma comunicação que não foi bem feita e, consequentemente, o entendimento do outro foi diferente daquilo que você pretendia. Verdade. Por quê? Exatamente pela importância que ela tem. Quando a gente leva isso para a parte escrita, então, piora mais ainda. Porque se na parte do face-to-face, né, naquilo que eu estou conversando com você agora, você consegue ver, não só ouvir o que eu estou dizendo, mas você consegue perceber a forma como eu estou falando, na parte escrita não. Quem vai interpretar a forma é você, é o receptor. Ou seja, dependendo do que eu escrevo, eu tive uma intenção, escrevi uma coisa pensando em passar uma ideia, mas é o receptor que vai ter essa percepção e ele que vai determinar isso. Está aí o motivo de vários conflitos. Você sabe muito bem que hoje, por exemplo, o WhatsApp, né, que é algo que a gente usa direto, já é um causador de vários conflitos e vários problemas. As redes sociais, né? De uma forma geral, as redes sociais, exatamente por isso. Então é muito importante o objetivo da comunicação e a preocupação do comunicador com o entendimento do outro, seja ele quem for. Quando a gente leva para a empresa, acontece uma outra situação que é assim, a diferença entre informar e comunicar. Que diferença é essa? Uma coisa, um momento que eu informo para alguém, eu não estou tendo um retorno sobre isso. Eu estou informando, eu botei na intranet, eu coloquei no mural, ou até mesmo coloquei as pessoas dentro de um auditório e fiz uma comunicação. Na verdade não foi uma comunicação, foi uma informação. Se não teve retorno. O que difere para a comunicação é exatamente a possibilidade de uma mão dupla. Ou seja, de eu ter aquilo que mais garante a possibilidade do entendimento. E o que é? O feedback. Como assim? A hora que eu te explico alguma coisa e depois eu converso sobre isso que eu estou explicando para você, com você, e você falando sobre isso vai ficar claro para mim se você entendeu ou não. Se eu estou só informando, isso não vai ficar claro. É apenas assim, eu informei, e o outro que se vire para entender, muitas vezes. Inclusive, professor, como vocês sabem, eu sou aluna do MBA da UFRJ com a parceria com a EduDep. E numa das aulas que você deu, você falou exatamente sobre isso, da importância do retorno quando você está com a sua equipe. E em determinado momento, eu estive com a minha equipe e eu falei, olha pessoal, eu acho que nós precisávamos fazer dessa forma, o que vocês acham? E aí a gente
criou uma estratégia de mudança de comportamento de alguns produtos que eu tenho dentro da minha empresa. E aí, quando a gente acabou essa reunião, eu apliquei exatamente esse feedback que você nos ensinou. Que é, então diz pra mim, o que vocês entenderam? Que aí eu vou passar o que eu entendi e essa troca só enfatizou o quanto que a comunicação ela foi assertiva. E se você quiser fazer de uma outra forma, ao invés de perguntar o que o outro entendeu, porque muitas vezes também o outro pode entender essa pergunta como uma dúvida sobre o entendimento dele, e aí, o que você acha sobre isso? Como é que você acha que nós podemos fazer? Não importa, é fazer com que o outro fale sobre o assunto. Que ao falar, ele vai estar demonstrando se ele conhece ou não. Então, um exemplo simples, na aula você talvez lembre, a gente fala sobre isso. Eu chego para você como gestor e falo assim, olha, isso aqui é urgente. E você fala, ok, pega e vai fazer um trabalho. Né? Uma coisa mais simples, mais banal, impossível. Né? Quando eu digo que é urgente, o que eu quero dizer com urgente? É para agora? Ou urgente é algo que você tem que me entregar, ou eu estou de manhã até o final do dia? Porque eu sei que você tem outras coisas que também são urgentes. Enfim, eu tenho que explicar o que é essa urgência. E você que recebeu, o que você entendeu como urgência? Se isso não ficar claro, o que provavelmente vai acontecer? Eu como urgente, achava que era para imediatamente, você achava que era para daqui a pouco, você estava fazendo já um trabalho importante. Daqui a pouco eu vou te perguntar, Ana, cadê o trabalho? Você vai dizer que não fez ainda e pronto. O processo já começou um problema aqui. Exatamente pela falta de comunicação perfeita. Ou seja, olha, isso é urgente, eu precisava que você fizesse isso agora. Detalhe, eu tenho que entender que a prioridade do trabalho, quem dá é o gestor. O gestor é que dá a prioridade sobre o que você vai fazer. Por que é o gestor? Muito simples. As pessoas fazem mais o que elas gostam ou o que elas não gostam? O que elas gostam. O que elas sabem ou o que elas não sabem? O que elas sabem. E quem disse que o que elas gostam e o que elas sabem é que é prioritário? É verdade. Então, é o gestor que tem que dar isso. Se é o gestor, eu tenho que te dizer, olha, eu preciso disso para agora, o que você está fazendo nesse momento e quais são os seus trabalhos agora nesse momento? Ah, é isso, isso, isso. Não, então você vai deixar de fazer isso e vai fazer isso agora porque isso é mais importante. Eu determino isso. Puxa a responsabilidade. Porque é minha responsabilidade, é lógico. E comunica de uma forma mais assertiva. Claro que você, dentro do teu trabalho, vai fazer a sua prioridade, mas saber qual é a prioridade é papel do gestor estar fazendo. Certo. Então, todo isso, como a gente está falando, a gente discute nas aulas. E exatamente o que a gente gosta de estar não só colocando os exemplos e aquilo que a gente já passou na vida bastante tempo e já viu acontecer, como ouvindo a participação do aluno que está na aula sobre essas questões. E voltando à ideia do feedback, o feedback é tão importante porque para eu ter certeza do entendimento do outro. Né? E muitas vezes também falta nas organizações o que a gente chama, no processo de comunicação, falta de transparência, falta de assertividade. E é fundamental. O que é transparência? O outro perceber que o que está sendo comunicado é verdadeiro, é aquilo, não tem nenhum subterfúgio por trás disso, e isso é fundamental no processo de confiança. E a maneira que se faz isso, que é assertivamente. Como assim? Direto, objetivamente, sendo claro, sendo transparente, sendo objetivo, e não com uma série de jeitinhos de informação ou tentando falar por meias palavras. Né? Tem muita gente que fala isso, não. Olha, eu não expliquei, mas eu dei a entender. Deu a entender, não então você não pode confiar nisso. Você não pode dar a entender. Você tem que ter certeza que o outro entendeu. Né? E muitas vezes o próprio comportamento do colaborador pode ou não ajudar no processo. Por quê? Porque tem pessoas que entendem e simplesmente não são muito de falar, são pessoas mais introspectivas. E que às vezes não te dão esse feedback. Se você não buscar, você não vai saber. E muita gente diz assim, não, eu expliquei e as pessoas ouviram e ficaram caladas. Logo elas entenderam. Logo como? O fato de ter ficado calado não garante nada de que as pessoas tenham entendido. E por isso eu tenho que novamente buscar essa ajuda e esse feedback. Então, é muito importante que isso aconteça dentro das organizações. Principalmente no momento que a gente vive, um momento de mudança. A única coisa certa que a gente tem na vida são as mudanças, né? E dentro do processo de mudança é fundamental, mais ainda, a comunicação. Por quê? Porque é ela que vai garantir o entendimento das pessoas. Quando eu faço qualquer mudança dentro de uma empresa, a parte de infraestrutura, a parte de processos, ela corresponde a 20%, a 15% da dificuldade de fazer essa mudança. O resto, 80%, 85%, são pessoas.
são como as pessoas vão reagir a essa mudança. Como as pessoas vão tratar o assunto. Como elas vão entender. E como vão engajar, né? Consequentemente, engajar ou não engajar. Eu consigo me engajar naquilo que eu não conheço, naquilo que eu não entendi? Não, não tem como. E sem falar que quando eu falo de mudança, mudança é para a empresa. Para a pessoa é o que a gente chama de transição. Como assim? Ela está saindo de uma situação A para a situação B. A mudança ela ocorre externamente. E ela pode acontecer de um dia para o outro. A transição para as pessoas não acontece de um dia para o outro. É um processo gradativo, Verdade. onde as pessoas vão se habituando a essa nova realidade. Então eu preciso, mais uma vez, de um processo claro e objetivo para ajudar as pessoas a saírem do ponto A para ir para o ponto B. Então, com isso, eu tenho que dar muito mais atenção ao processo de comunicação, já que são as pessoas que vão fazer as mudanças acontecerem. E esse, eu diria que é um erro habitual dentro das organizações, né? Muitas vezes esquecem desse processo, acham que porque algo tem que mudar, ele vai mudar por si só, independente das pessoas são obrigadas a entender, ou então comunicam. É muito comum o gestor falar assim, não, nós fizemos no início do ano o kick-off, nós fizemos uma apresentação, então todo mundo sabe o que é. Não, todo mundo sabe, viu a primeira vez. Só que esse processo ele vai continuar, ele tem que ser contínuo. Eu tenho que ter novos encontros com as pessoas para voltar a falar sobre o assunto, para dizer como o assunto está naquele momento, como ele deve ficar no futuro. Ou seja, é comunicação o tempo inteiro. Quanto mais familiar... Quanto mais familiar, melhor. E é claro, evidente, que muitas vezes, nesse processo, o gestor não tem a paciência ou tem a percepção de que, ao falar, já foi avisado, como se ele fosse um deus, né? Ele falou, não precisa mais, e aí as pessoas são obrigadas a entender e a fazer o que eles gostariam. Estabelecido, né? Só que assim, nessa hora, o gestor tem que ser um pouco mais chato. Chato no sentido de repetir, de falar novamente sobre o assunto. De falar sobre o assunto todas as vezes que forem necessárias. Exatamente para ter certeza que a comunicação aconteceu. São esses e vários outros assuntos que a gente trata na aula de liderança e comunicação, exatamente por entender a importância que isso tem. Então você que está assistindo, não perca essa oportunidade, venha fazer o MBA com a EduDep, que com certeza esse assunto vai ser muito legal e eu tenho certeza que você vai poder participar disso de forma bem efetiva. E você, conta pra mim, como que está sendo o processo de comunicação na sua empresa e na sua vida? O professor já falou muito claro o quanto que isso é importante, não só para os processos de mudança, quanto para os processos de adaptação dessa mudança. Fala pra mim, comenta aqui embaixo, como que está sendo isso na sua vida. Um beijo.